aparelho, tá? E a partir daí ele vai trocar essas informações com outros equipamentos, com outra tecnologia. Então, um exemplo aqui, né? Vamos supor que um de vocês vem aqui na minha casa agora, e aí falar, vamos jogar, tal. Quando você chegar aqui, conectar no meu computador, conectar na minha televisão, abrir o jogo aqui, o aparelho automaticamente vai conseguir pegar o seu perfil, tá? Isso já acontece hoje em redes, né, rede social, quando você loga a sua rede social, ele traz o seu perfil. Mas essa questão da internet das coisas é mais do que isso, tá bom? Ou seja, é a questão dos próprios equipamentos, aparelhos, falarem entre si e trocarem experiências, trocarem informações, tá? E quando eu falo aparelho, eu estou falando assim, inúmeros aparelhos, não só o tradicional que nós já conhecemos, como o computador, como o smartphone, como uma Smart TV, como o automóvel. Vários outros aparelhos, inclusive objetos que nós usamos, coisas que a gente usa, como, por exemplo, um óculos, né? Como, por exemplo, um aparelho relacionado à saúde que a pessoa tem que usar, eventualmente um tênis, tá? Então, assim, coisas desse tipo estarão interligadas, né? E aí todo o nosso dia a dia. Então, assim, é algo muito, assim, que vai muito sofisticado, que vai estar mexendo com o nosso dia a dia, tá? Como o próprio Paulo falou agora há pouco, né? Nem tudo é bom, né? Ou seja, viu lá algumas coisas sobre inteligência artificial e coisas que geram certa preocupação. Internet das coisas também gera preocupação, porque nós estamos falando aqui de máquinas que estarão trocando, né, dados, informações entre elas, delas e de, sei lá, eventualmente pessoas, tá? Então, a gente pode imaginar que talvez nem tudo seja bom, né? Nem tudo seja interessante. Aí existe uma coisa chamada privacidade, né? E aonde é que fica a privacidade, né? A privacidade hoje já hoje uma das questões que a gente tem no nosso dia a dia, tá bom? A privacidade já é algo que a gente já questiona. Vocês devem estar por dentro aí o que aconteceu recentemente, essa semana, um grupo de hackers, né, pegaram aí os dados pessoais, né, de algumas pessoas do governo e tal, e colocaram na web, né? Eles não poderiam ter feito isso com eles e não poderiam ter feito isso com ninguém. Ou seja, eu não posso pegar os dados de vocês, alunos, né, e jogar na web, né? E eu não posso também invadir o equipamento de vocês, ou a conta bancária de vocês, ou dos pais de vocês, pegar os dados e jogar na web, né? Eu estou cometendo um crime, eu estou, né, invadindo, né, a privacidade de vocês. Então, isso vai gerar, com certeza, né, dúvidas, né, ponto de exclamação. Como é que vai ser isso, professor? Eu não tenho todas as respostas para isso, mas eu sei que eu, como vocês, nós faremos parte desse processo. Então é importante a gente entender aí como é que entra essa relação com a gente, tá bom? Bom, pessoal, voltando aí então para a nossa aula, quem chegou agora há pouco aí, eu estava comentando com o Paulo e com os demais alunos, que quem não consultou lá na web, né, como que está aí a questão de geração do computador, novas tecnologias, eu pedi que procurasse ver isso daí na web, tá bom? Pedi que vocês procurassem dar uma acessada lá e ver referente à geração atual, né, a geração que nós estamos agora, ou qual será as próximas gerações. E por conta disso eu acabei comentando aqui, o Paulo comentou em inteligência artificial, e aí eu acabei comentando que vocês devem ver aí elementos sobre internet das coisas, tá bom? Pessoal, a minha voz aí para vocês, como é que ela está saindo? Ela está picotando, ela está falhando? Como é que está aí? Falem para mim, por favor. Pipocando. Está pipocando? Aqui tá um pouquinho de interferência, mas tá saindo legal, dá Tá, para entender. eu vou Dá tentar. pra entender. Tá. Eu vou tentar falar um pouquinho mais pausado. Eu já percebi esse problema também aqui. Então, eu vou falar um pouquinho mais pausado aí para vocês. Bom, tem na tela de vocês aí um artigo sobre barramento, tá? E barramento é aquela parte da placa-mãe
que tem os slots, onde a gente vai colocar outras placas, tá bom? Então, existem vários modelos de barramentos, tá? Basicamente, aqui para nós, nós vamos trabalhar com os barramentos PCI Express, tá? Que é o barramento atual. O barramento PCI Express, pessoal, ele já sofreu uma série de atualizações, tá? Então, não é algo tão novo, tá? O barramento PCI Express, tá? Mas é o que nós temos de mais atual, né? De mais recente. O que nós temos hoje é várias atualizações que esse barramento PCI Express ele vem passando, tá bom? Então, vocês têm que procurar se familiarizar com ele, como que ele é fisicamente, quais são as suas características, né? Quais são as suas velocidades, quais são os cuidados que vocês têm que saber quando for usar uma placa no barramento PCI Express, né? Essa questão de compatibilidade, essa questão de que se vai dar certo ou não, tá? É importante que, na dúvida, né, vocês recorram às informações da placa-mãe. Como nós já vimos inúmeras vezes, toda placa-mãe ela tem manual e esse manual ele nos dá informações técnicas da placa, inclusive do barramento, tá? Eu deixei aqui agora para vocês verem aí o slot PCI, tá? O slot PCI ele é um slot que a gente ainda encontra em algumas placas, tá bom? Mas ele é um slot antigo, tá? Ele já é um slot que já tem aí assim algumas décadas já, mas ele ainda está em atividade e não posso cravar para vocês que a gente não vai encontrá-lo mais tal, porque na realidade a gente só tem como opção hoje o slot PCI Express e o PCI seria uma opção barata, uma opção de compatibilidade para a indústria, né, de computadores, tá? Por que que não tem tanta necessidade, gente, da gente acabar com esse slot PCI? Porque você tem uma placa, por exemplo, tal, uma placa de rede ou uma placa USB, que o slot PCI ainda atende a taxa de transferência de dados dela. Então, vocês observem aqui, ó, que eu tenho placas PCI que podem trabalhar a 32 bits ou a 64 bits. Eu tenho a placa PCI trabalhando a uma velocidade, né, uma frequência de operação de 33 MHz. É bem verdade que se a gente for comparar isso com o PCI Express, ela é bem mais lenta. Mas eu falei para vocês que eu vou usar esse slot agora para colocar uma placa de rede, uma placa de som. Então, a gente pode usar o PCI, tá? Para quem aí for consultar hoje uma placa-mãe nova, você também vai encontrar o PCI Express para esse tipo de placa. Então, existe lá o PCI Express 1X, 4X, e aí ele permite que você coloque placas de som, placa de rede, tá? Então, assim, quando esse slot surgiu, ele surgiu especificamente para a placa de vídeo, tá? Mas ao longo desse período agora, eles lançaram versões mais reduzidas para que nós pudéssemos colocar outras placas que não sejam uma placa de vídeo. E a ideia da placa de vídeo é porque ela demanda de uma taxa de dados muito grande, de uma quantidade de dados muito grande. Então, desde a sua existência, que foi em 2004 para cá, nós tivemos vários modelos, várias versões. Atualmente a gente trabalha com a 16X, mas nós temos, né, atualizações. E aí você tem a 2.0, 3.0, 4.0 e por aí vai. Com relação a essa questão aqui de mudança, né, da referência dela, que seria 2.0, 3.0, é basicamente uma referência à tecnologia atual, ou seja, ao quanto que ela pode dispor de dados, ao quanto ela tem como características técnicas de frequência de operação ou de taxa de transferência. Então, quando você pega uma placa que
ela traz lá, é compatível ao 2.0, ou ela é compatível ao 3.0. Vocês terão informações, tá vendo? Ó? Informações relacionadas à taxa de operação ou mesmo à forma como ela trabalha eletronicamente, tá bom? Pessoal, na aula passada, ficou aí também a questão da memória RAM, da memória ROM, e aí eu gostaria de saber como é que vocês estão aí, se agora já está tudo certo, se já está tudo claro, ou ainda há uma dúvida com relação ao uso das memórias aí, da memória RAM, da memória ROM, como é que ficamos aí? Paulo? Hum, em relação a isso da memória RAM e da ROM, tá claro. Tá claro, tudo bem? Tá. Sim. Tá ok. Eu tenho algum aluno que tem ainda alguma dúvida com relação ao uso da memória RAM, da memória ROM? Como é que estamos aí, gente? Não, tudo bem com o Para mim restante? também ficou Oi. claro, professor. Oi? Para mim Tem. também ficou claro. Tá, ficou claro, né? Tá bom, então. Eu vou abordar, a gente vai sair da parte do hardware, tá, pessoal? E eu vou estar falando sobre o sistema operacional. A gente vai falar sobre a parte de instalação, né? Nós vamos instalar, durante a aula aqui, nas lives, eu vou instalar com vocês o programa Windows e devo instalar o Linux também. Então, vou estar preparando vocês. Agora, eu vou passar uma parte desse material. Vai ser um pouco rápido, mas pelo WhatsApp, eu vou passar elementos para vocês de como vocês estarem procurando fazer isso aí em casa, para quem tem computador. E para quem não tem computador, vou passar material para que vocês possam acompanhar através de vídeo e através de leitura de materiais complementares. Eu gostaria que um aluno, deixa eu ver aqui se o Renato está na aula aí, Renato? Renato está na aula. Tá. Renato, sistema operacional, você pode falar para nós o que é o sistema operacional, qual é o papel dele no computador, porque para ele, né, porque ele para nós é tão importante? Ah, professor, se eu for falar aqui, eu vou ler o que tá escrito aí, professor. O que está escrito aqui, você está lendo aí? Tá falando. Então, então pode falar, fala lá. A função é estabelecer uma... Hã? Eu tirei aí da tela, você consegue falar aí? Ah, agora não. Tá bom, tá certo. Gente, ó, primeiro assim, tá, pessoal? Vamos tentar aqui deixar algumas coisas claras, tá? É muito normal eu falar com frequência SO, tá bom? SO para cá, é sistema operacional, tá bom? Então vamos lá, ó. Ele é importante, tá? A resposta é sim. Ele é muito importante, tá bom? Ele é muito importante, tá? Nós temos o smartphone, nós temos o computador, tá bom? Nós temos o tablet, nós temos notebook, tá? Certo? Então, tudo que eu falei para vocês agora há pouco, pessoal, é hardware, né? Ó, computador, notebook, ultrabook, netbook, smartphone, é hardware. Esse aparelho de GPS é hardware, tá bom, gente? O hardware são equipamentos eletrônicos, né? Uma máquina que permite a gente rodar programas, fazer alguma atividade aí de software. O que acontece, gente? Um computador, como smartphone, como notebook, ele é todo feito de circuitos eletrônicos. Lá dentro nós vamos ter processador, vamos ter memória, vamos ter sensores, tá? Vamos ter botões, vamos ter fios, vamos ter microfone, alto-falante, câmera hoje em dia. E esse hardware, para ele funcionar, ele recebe uma programação eletrônica, no circuito eletrônico. Então, nós temos no hardware, na eletrônica, uma programação para que isso funcione. Só que essa programação, ela chega uma hora, ela entra no embate ali, tá bom? Ela precisa fazer algumas operações a mais. Por exemplo, é quando vocês ligam o smartphone de vocês. Quando vocês ligam aí o smartphone de vocês, quando vocês ligam o iPhone de vocês, tá? O que acontece? Depois de um tempo, ele começa a preparar o ambiente, a carregar o programa, ele vai carregar o seu perfil,
o seu nome, os programas que você instalou. Então, isso tudo, além de estar lá numa memória, isso tudo vai sendo montado, né? Vai sendo executado. É o que a gente chama de, quando a gente fala você está abrindo um programa, na verdade o computador está executando aquele programa, né? Então, o que acontece é que nós temos, geralmente no hardware, os softwares que serão carregados, executados, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui, ô Renato, ó, um programa que talvez você conheça por nome, não sei se você conhece o programa bem, mas por nome eu sei que você conhece, certo? Já ouviu falar do Excel, né? Beleza? Já. Beleza. Então, gente, ó, vou falar de um outro programa aqui, ó. Programa do Windows, o Paint. Vou falar mais ainda, ó, vou falar do próprio Windows. Tá vendo, gente? O que acontece, ó? A gente precisa, em algum momento, usar esses programas. Esses programas, eles serão reconhecidos, executados pela placa, pelo hardware, tá bom? Aqui a gente tem um detalhe, ó. Tudo aqui é software que eu estou falando para vocês agora, né? Só que aqui a gente tem um detalhe, ó. O Excel, pessoal, o Excel, ele jamais será entendido pelo hardware diretamente. Paulo, você consegue me explicar o que eu acabei de falar? Paulo, eu acabei de dizer que o Excel, ele jamais será reconhecido pelo hardware automaticamente, pelo notebook, pelo computador. Como que seria isso, Paulo? Bom, já que no caso ele não vai ser reconhecido, porque ele sendo um programa, né, o software, ele é um... Eu acredito que seja, não sei se estou certo, esse é um chute, eu acredito que seja por causa que ele é um sistema, entre aspas, matemático, né, no caso. Então ele pode ser interpretado e não interpretado dessa maneira, entendeu? Legal, entendi. Eu entendi. Pessoal, alguém não mais sei quer... se está certo. Pode falar. Não sabe se está certo. Pessoal, alguém quer ajudar o Paulo aí? Eu entendi o que o Paulo falou. Alguém mais quer ajudar? Ajudar o quê, professor? Eu estou dizendo o seguinte, gente, ó, eu acabei de dizer que tudo aqui, ó, é software, tudo aqui é programa. E eu poderia colocar aqui mais uns 200 programas, né? Tem centenas. E eu acabei de afirmar aqui, pessoal, que geralmente um hardware, ele não entende, ele não executa direto o Excel, ele não consegue. Ou seja, o meu notebook, ele não consegue abrir diretamente o Excel, uma planilha. E eu pedi que o Paulo tentasse me ajudar, explicar o que seria isso. Alguém consegue complementar o que o Paulo falou, Renato? Porque ele precisa do sistema operacional. Certo. O Renato está dizendo, gente, porque o Excel, ele precisa do sistema operacional, tá bom? Foi eu não, professor. Não, quem falou? Foi o Danilo, professor. Oh, desculpa, Danilo? Tá bom, é que eu Isso. não estou acompanhando aqui o microfone de vocês. Deixa eu abrir aqui, que aí eu consigo saber quem é que está falando. Beleza. Pessoal, o Danilo falou que é porque ele precisa do sistema operacional. E qual seria essa relação, então, o Danilo, entre o Excel, o sistema operacional e o hardware? Porque tudo aqui não é software, ó. Sim. Então. Deixa eu pensar. É como se o sistema operacional traduzisse o que o Excel é, ou ele faz, é isso? Exatamente. O caminho é esse, tá bom. O Paulo, o Danilo e os demais alunos aí, o Renato, tá bom? Eu quero que vocês imaginem e procurem as mais curiosidades de vocês, tá bom? As maiores dúvidas de vocês referente a tudo isso que a gente vai falar. Nós não vamos concluir esse assunto hoje, fiquem tranquilos, não vou ficar perguntando mais nada para vocês agora, mas eu quero que vocês pensem em dúvidas e questionamentos sobre essas relações, para que eu consiga esclarecer para vocês, tá bom? Eu tenho muito tempo de estudo sobre tudo isso. Não sei tudo, mas consigo hoje compreender uma boa parte, e eu sei que assim, gera-se muita dúvida, gera-se muito questionamento em que você às vezes não consegue sequer abordar tal tema. Então, quero que vocês, na frente, na semana que vem, na outra semana, procurem N questões que para vocês é uma dúvida, e aí eu vou tentar ajudar vocês. Então, vamos lá, gente, ó.
Eu vou ajudar vocês aqui nessa parte da seguinte forma, ó. Sem exceção aqui, quando eu falo de hardware, todo mundo aqui já sabe o que é uma placa-mãe. Eu não vou mais mostrar a foto da placa-mãe, porque vocês sabem, como vocês sabem que é uma HD e também sabem que é uma memória RAM. Tá? Nós já sabemos sobre isso. Então, a placa-mãe física, ela tem um monte de coisa nela que nós vimos, e uma das questões físicas que a placa-mãe tem é um chip de memória, que nós abordamos na aula passada, chamada memória ROM. Esse chip de memória ROM, ele não pode faltar na placa-mãe, né? Ele não pode faltar num computador, certo? Segundo Paulo, é porque aqui dentro tem um programa que diz como a placa-mãe ela vai operar, ela vai funcionar. Então, aqui dentro da memória ROM, foi gravado um programa que toda vez que a gente liga o computador, esse programa diz como a placa-mãe, né, vai tratar o que está conectado a ela, o que entra nela em termos de dados e o que sai dela em termos de dados. Nós vimos na semana passada que essa memória ROM ela não trabalha sozinha. Ela tem uma auxiliar, ela tem uma memória que trabalha com ela, que é uma memória RAM, onde tudo o que eu acabei de falar para vocês acontece dentro da RAM. Então, quando você liga o seu computador, quando você liga a placa-mãe, o programa que está na memória ROM, ele é aberto, ele é carregado na memória RAM. E a partir daí ele entra em operação. E aí ele vai fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, mostrar uma mensagem na tela do usuário, mostrar o fabricante da placa-mãe, verificar o valor da memória RAM, a temperatura da placa-mãe, e tudo isso vai sendo exibido. O que acontece, pessoal, é que a memória RAM, ela apenas recebe o programa e dados. Ela não faz processamento. Quem processa é processador. E a memória RAM não faz as coisas sozinho. Quem faz é o programa que está sendo executado, é ele que determina. Então, chega uma hora, gente, que essa relação aqui, ó, ela vai chegar num ponto em que ela para e fica aguardando. Então, esse programa é carregado na memória RAM, ele executa e aí ele, pronto, ele para e ele fica esperando, tá, ó, as pessoas usarem os programas, né? Ele fica esperando a programação, ele fica esperando as próximas instruções. Se eu quero jogar nessa máquina, eu abro um jogo. Se eu quero fazer um cálculo, eu abro o Excel. Se eu quero fazer um desenho, eu abro o Paint. Só que esses programas que eu acabei de falar para vocês, eles não conversam com essa parte. Esses programas, eles conversam, conforme o Danilo falou, com o sistema operacional. No nosso caso, o programa Windows. Então, o Paint, ele consegue conversar com o Windows e vice-versa. Ele consegue dizer para o Windows, né, que está sendo gravada alguma informação, que está sendo recebida alguma informação. O Excel é a mesma coisa. Então, toda vez que você usa o Excel, em tese, a gente entende que você está operando o sistema operacional Windows e a mesma coisa é o programa Paint. Agora, Danilo, a relação aqui diferente entre o Excel e o Windows é essa, Danilo. Ó. Gente, ó, o programa Windows, ele foi concebido, tá, pessoal, para ele conversar com o programa que está aqui na memória ROM. Esse programa que está na memória ROM, ele tem um nome. Eu não sei se vocês lembram dele, mas ele tem um nome. Então, o que acontece aqui, gente, que há uma conversa técnica, uma conversa de software, entre software, uma conversa matemática, tá bom? Entre o programa da memória ROM, que se chama um dos a BIOS, tá bom? E o próprio sistema operacional, que no nosso caso é o Windows. Professor, o meu amigo ele usa o Linux. Ótimo, o Linux também pode conversar diretamente com a BIOS. O que não conversa diretamente com a BIOS, pessoal, é o Excel. Eu não consigo fazer o Excel conversar diretamente com a BIOS. E aí, Danilo, o programa BIOS,
ele conversa diretamente com a placa eletrônica, ele conversa diretamente com o circuito, ele entende, é uma linguagem de máquina, uma linguagem muito, muito próxima, né, da questão física placa, tá bom? O programa Excel, pessoal, ele conversa com o computador, só que, na verdade, ele conversa com o Windows e o Windows é que conversa com a placa. Se eu pegar aqui vocês aqui, eu vou ver aqui algum aluno, ver se eu consigo saber aqui se dá, deixa eu ver. Não, não deu para me saber aqui, ó, mas se algum aluno tivesse aqui o iPhone, seja ele qual for o modelo, o seu iPhone, ele está usando o Zoom ou você está usando o WhatsApp? O seu Zoom ou WhatsApp, ele não conversa diretamente com o circuito, né, com a parte lógica do seu iPhone. Ele conversa, na verdade, com o sistema operacional do seu iPhone. A mesma coisa quem está usando aí um Samsung, um Motorola, tá? E aí o seu WhatsApp, né, o seu Zoom, ele conversa com o seu sistema operacional do seu smartphone, no caso aí o Android. Então, gente, a característica de um sistema operacional, se ele é importante, ele é fundamental, ele é muito importante, porque é ele que faz essa ligação, é ele que faz essa ponte aqui, tá bom? É objeto do nosso estudo no curso trabalhar muito o Windows por conta da gente trabalhar, né? E a gente está aprendendo aí como faz a parte de manutenção de computadores e sistemas, tá bom? Pessoal, alguém quer abrir uma pergunta aí, tirar alguma dúvida nessa parte? Danilo, Renato, como é que vocês estão aí? Querem perguntar algo? Não? Tudo tranquilo? Também não. Tá. Gente, essa questão de sistema operacional aí, para quem acompanhou aquelas revisões, ela é desde o início do computador, tá bom? A gente vai fazer uma ressalva aqui. A geração zero, que era mecânica, e a geração um, que ela é a válvula. Então, é uma programação muito, muito primitiva ali. Mas, de qualquer forma, ela tinha e ela exige um processo de linguagem entre máquina e homem. Essa linguagem, né, essa linguagem primeira, né, essa linguagem básica, ela tem que ser o sistema operacional, ou você pode chamar o sistema que vai permitir operar aquele equipamento. A partir do sistema operacional, a gente entra com vários outros softwares. Mas falando da geração 1, lá em 1950, tá? Isso é bem primitivo. Se a gente falar da geração 2, onde a gente entra com transistores, e aí você passa a ter o uso de software com de forma mais intensa, então nós passamos a ter vários sistemas operacionais. Então eu vou falar para vocês aqui na nossa aula que o programa Windows ele surgiu em 1985. Mas é claro que o sistema operacional não surgiu em 85. O sistema operacional é uma coisa desde quando o computador praticamente foi criado. Então, nós temos vários modelos, né, fabricantes de sistemas operacionais. Hoje em dia é um número reduzido, mas na história da informática tem vários. Hoje em dia a gente vai se pautar no programa Windows, no Linux, no iOS, no Android, no Unix, FreeBS. Então, existem alguns sistemas operacionais além do Windows, tá? Professor, mas por que se fala tanto do Windows? É porque o nosso foco de estudo aqui, tá, gente, é PC, né? A gente está falando muito de PC. Se a gente for para uma outra faixa, vocês vão ver que a gente vai falar de outros sistemas operacionais, tá? Todo mundo sabe aqui quem é o fabricante do Windows, certo, gente? Sabemos? Paulo? A Microsoft. Gente. A Microsoft. Tá. Desculpa, professor, deu uma picotada aqui agora. Eu comentei que se todo mundo sabe quem é o fabricante do sistema operacional Windows. Ah, sim. Sabe? Legal. Qual é, gente? A Microsoft. Isso, a Microsoft, tá, pessoal? Então, gente, ó, a Microsoft é uma empresa que ela surgiu no finalzinho dos anos 70, tá? E nos anos 80, ela se apresenta para o mundo com esse programa, ó, MS-DOS. Tá bom?
Porque o Windows ela apresentou quando, pessoal? Em 85. Tá? Ok? Ok. Gente, ó, tá bom? Certo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu só corrigir aqui meus Microsoft, tá? Ó. Microsoft, só corrigir aqui, ó. Gente, ó, corrigindo aqui o Microsoft, pronto. Pessoal, a nossa aulinha aqui está acabando pelo horário do programa, eu não vou restabelecer conexão, mas aí eu passo o material para vocês, para a gente fazer um estudo já a partir de sistema operacional, e aí talvez eu passe uma atividade para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Pode ser? Pode Tá. ser, com certeza. Tá, joia. Então, eu vou passar um material complementar para vocês. Tá na aula de hoje o Paulo, o Renato e o Danilo e o Loud JN, que eu já peguei o nome certinho aqui, não tem problema. E aí eu passo o material e aí eu relembro vocês, eu vou até marcar aqui, ó, que eu dou um alô para vocês, para confirmar na sexta-feira que eu já mandei o material. Tá bom? Tá. Então a Ok, gente perfeito. continua aí depois. Gente, até mais então, tá? Vamos encerrar nossa aulinha aqui, tá ok? Alô, senhor. Até. Um abraço, pessoal. Beleza, Essa aula está sendo Alô, rapaziada. gravada. Tchau, tchau. Depois eu posto o link para vocês lá, tá bom? Até mais. Tá bom.